Amém, pessoal. Paz. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Uma noite chuvosa, friozinho, gostoso. Meu clima favorito chegou do ano. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer a oportunidade e contar um breve, bem rapidinho testemunho, porque eu não estou aqui para falar, né, de mim, mas sim da palavra do Senhor. Quero só contextualizar um pouquinho. Algumas pessoas já me viram uma vez trazendo a palavra aqui. E confesso que é uma coisa que eu tenho orado muito desde o começo desse ano. O Senhor, né, sabe, né, na palavra fala, né, no secreto, né, lá fala o Senhor e o que está em secreto Ele vai te escutar. E é uma coisa que eu sempre oro, né, eu comentei com o Gustavo, com a minha mãe, que eu não sou de falar, pedir, né, falar alguma coisa, eu sou bem na minha, assim, mas eu oro ao Senhor, falo, Deus, esse é o desejo do meu coração, e eu acredito que não é um desejo que é meu, né, que o Senhor tem colocado no meu coração, que é de trazer palavra, né, não é algo que, nossa, eu amo, mas confesso que isso acende meu coração, porque é de falar sobre Jesus. E é uma coisa que eu tinha orado muito, falando, né, desde o começo do ano, o Senhor tem falado muitas coisas para mim, e eu tenho orado, né, vem crescendo esse desejo no meu coração, e eu orando, Deus, não vou pedir, não vou chegar no Samuel e falar, oi, Samuel, tudo bem? Deixa eu pregar? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso, eu vou orar e vou entregar ao Senhor. Então, é uma alegria muito grande para mim. Eu vivo, né, uma oração diária e isso alegra muito meu coração de poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado comigo, um pouco do que tem acendido a chama no meu coração. Então, primeiro, quero que vocês abram comigo na Bíblia de vocês, em Mateus, no capítulo 16. Versículo 24. A Ana vai colocar para a gente ali. E a versão da minha Bíblia é NAA. É isso. Todo mundo, quem achou, diz amém. Quem achou, fala. Quem não achou, fala, espera um pouco. Todo mundo já achou, que é isso. Então, vamos lá, gente. Em Mateus, então, no capítulo 16, versículo 24, começa assim. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, do que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém. Bom, gente, confesso que quando eu fui orar, né, ler a Bíblia, né, preparar isso, o Senhor tinha falado algumas coisas no meu coração, né? Desde o começo do ano, assim, tem coisas, né? Eu lembro de uma frase do pastor Regi, que marcou muito a minha trajetória, que ele falava assim, que primeiro o Senhor fala conosco para poder falar através de nós. Né? Então, o Senhor tem que trabalhar muito no nosso coração. E eu não estou com o meu coração aqui 100% trabalhado, longe disso. Né? Senão, não teria nem por que eu estar aqui. Né? Podia estar lá com o Senhor Jesus lá no céu já, né? Porque está tudo bom, então não tem por que estar aqui. Mas, então, é algo que tem sido trabalhado no meu coração, que é sobre redenção. E aí, o testemunho. Eu comentei com o Gustavo, né? Foi dar um spoiler para ele, né? Porque ele insistiu para mim, que um pouco do que eu ia falar, né? E aí eu comentei de algumas canções que eu estava escutando na minha semana, que o Senhor foi falando comigo e confirmando a palavra, né? Confirmando os versículos, me dando mais versículos, que eu não consigo ficar só num versículo, discípula do pastor Júnior. E aí algumas músicas falavam, né, sobre se render, sobre entregar a vida a Jesus. Aí o Gustavo até falou, né, fala para pastor Alas cantar essa música. Eu falei assim, não vou falar nada não. E é uma coisa, né, igual eu falei, eu sempre oro. Então eu orei, eu falei assim, Senhor, né, o Senhor já confirmou no meu coração, continua confirmando, né, se for para mudar,
10 minutos antes, amém, glória a Deus. Mas que desde o início do culto até o final venha, né, se confirmar isso, né, que o Senhor venha trabalhar. Então, é uma coisa que eu tenho orado muito semana para que o Senhor trabalhe isso em nós. E desde a gente abriu o culto ali, né, com o Pedro andando sobre as águas, chamando, né, para andar sobre as águas. Então, é sobre confiar no Senhor. E as músicas bateram muito, né, e eu fiquei um pouco bastante feliz. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a gente se render, né? Render a nossa vida a Jesus. Então, aqui no capítulo 16, na minha Bíblia, ela tem sempre com um título. E o título traz: Tome a sua cruz. Então, é Jesus falando, né? Como que vocês podem me seguir? Tomando a sua cruz. Né? O Senhor tomou a cruz, né, dos nossos pecados, né? Tomou ali aquilo para salvar-nos, né, para a gente não precisar, né, fazer o sacrifício. Ele sacrificou por nós. Né? Não merecemos, não somos merecedores, mas pela graça de Jesus, né, o Senhor nos salvou. E aí ele está nos ensinando, né, como que a gente pode seguir ele e ser discípulo dele. E aqui eu acho muito rico e forte isso, né? De que se vocês quiserem ser meus discípulos, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele veio como, né, o verbo se fez carne, ele negou, né? Negou a sua grandeza de Deus para se tornar humano e viver aqui na terra e morrer por nós. E é isso que o Senhor também pede a nós, para a gente negar os nossos próprios desejos, quem nós somos, para seguir a Ele, né? Paulo, né? Amo Paulo. Amo todos os livros de Paulo. Ele fala, né, em Filipenses, né, viver é Cristo e morrer é lucro. E por muitos anos, desde o começo da minha caminhada com Jesus, desde que eu me converti, esse versículo martelou e tem martelado, né, na minha cabeça sempre. Sempre, sempre, sempre eu penso, né, viver é Cristo e morrer é lucro. E é para tudo. Para tudo mesmo. Então, desde o momento que eu acordo, o trabalho que eu escolho, como que eu trabalho, a faculdade que eu faço, se eu vou fazer uma viagem, se eu vou, né, fazer isso, se eu vou entrar no relacionamento, se eu vou sair de um relacionamento, tudo isso tem que viver, a gente tem que viver a Cristo, viver as escolhas do Senhor para nós, viver aquilo que o Senhor tem para nós e não aquilo que nós temos. Então, a gente, né, a palavra vai falar, né, em Provérbios, o coração do homem pode fazer planos, a palavra final é de Deus. Em Jeremias fala, né, o Senhor sabe o plano. Então, é exatamente isso, a gente tem que nos entregar ao Senhor. E algo que o Senhor tem martelado muito, né? Acho que desde a conferência lá, Despertar, a gente tem sido despertado cada vez mais, cada dia mais, para se entregar no Senhor, viver uma vida devota a Ele, uma vida rendida a Ele. Para quê? Porque Ele sabe o plano. Ele tem o melhor para nós. Nós somos meros humanos que estamos aqui. E aí, algo que eu estava muito no nada, assim, no carro, e eu estava vendo prédio para o outro, né? E como se fosse uma linha imaginária. Então, imaginem comigo, né? A gente tem aqui nosso tempo na Terra, né? Eu nasci em 2004 e eu vou morrer algum dia aí, em 2000, alguma coisa que eu não sei também. E a gente tem o tempo, o Senhor sabe todas as coisas. Mas esse tempo, para mim, é isso daqui. O tempo do Senhor que eu estou vivendo é muito pequeno dentro daquilo que o Senhor tem, né? Então, a gente tem uma vida aqui na Terra que é curta, né? Uns vivem mais, outros vivem menos. Só que o tempo que a gente passa aqui, a gente tem que parar e pensar. Eu vim aqui para quê? Só vim aqui para viver, sei lá, fiz 18 anos, tirei a carteira, entrei na faculdade, me formei, comecei a trabalhar, conheci alguém legal, casei, tive filhos, criei meus filhos, morri e acabou. Parece meio chato, né? Porque não foi para isso que o Senhor nos criou. Eu não nasci por simplesmente viver e um dia morrer. Eu nasci para alguma coisa, para um chamado, para viver a vida para o Senhor. E a gente tem que, às vezes, eu me coloco nesse lugar muito de parar e pensar. Eu tenho vivido minha vida para o Senhor? Eu realmente tenho entregado tudo ao Senhor? Colocado diante dEle? Né? Então, eu estou fazendo psicologia. Vamos me formar esse ano. E eu sempre falo para minha mãe, a única coisa que eu sei é que eu tinha que fazer faculdade de psicologia. O resto, eu não sei. Eu tento me planejar. Eu tenho vontade de prestar concurso, eu tenho vontade de fazer isso. Eu vou me planejando, eu vou estudando, mas eu tenho que orar sobre isso. Não adianta eu só ir saindo, né? Eu vou fazer esse concurso aqui, eu vou me inscrever nisso daqui, abre uma vaga de emprego ali, eu vou entrar, começo a trabalhar. E, às vezes, nem é isso que o Senhor quer para nós.
E é muito difícil, eu vou com muita delicadeza nesse lugar, porque a gente entra no negar a nós. E é algo muito difícil de fazer. Porque a gente tem nossas vontades, nosso desejo, a nossa carne fala, né? A gente quer isso, a gente quer conquistar as coisas, isso é muito digno. Isso é algo muito do Senhor, da gente conquistar, ser alguém, né? Ser próspero, ter uma vida, não ser uma vida medíocre, fazer as coisas certo, né? Para glorificar o Senhor, né? A palavra fala, né? Em tudo que fizer, façam para a glória de Deus. E é real. Em tudo que a gente fizer, seja no emprego, seja numa faculdade, sendo né, um missionário, um pastor, um evangelista, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Eu vou ser um dentista, eu vou ser um psicólogo. Não necessariamente trabalhar ativamente, né, na obra, mas a gente tem que entrar muito no lugar de parar e pensar. Será que eu tenho entregado mesmo minha vida ao Senhor? A gente tem que refletir nesse lugar de, eu tenho vivido os meus dias, a linha tênue bem pequena que eu tenho, na linha do tempo de Deus, eu estou vivendo para a glória dele? Eu estou integrando mesmo a minha vida ao Senhor, me colocando, falando, Deus, eu estou terminando a faculdade agora. Não sei. Eu penso nisso, eu penso naquilo, mas o que o Senhor pensa? E é colocar num lugar que, às vezes, o que o Senhor pensa, eu não vou entender. Às vezes o Senhor fala assim, você terminou a faculdade? Agora você vai fazer outra coisa. Eu fico, como assim? Fazer outra coisa? E, às vezes, a gente não vai entender. E, às vezes, a gente tem que se colocar nesse lugar de obediência, de fé, orar muito por confiança, sabedoria do Senhor, para conseguirmos caminhar e continuar nisso, porque é um lugar difícil. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é um lugar difícil. Eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que entregar isso para o Senhor, ou me desfazer disso, sacrificar alguma coisa, sacrificar um sonho, às vezes uma viagem, com tudo pago. Mas o Senhor fala, não, você não vai. Não é isso que eu quero para você. É difícil. Eu coloco no lugar porque é difícil, dói. Dói muito, mas a gente tem que ir com muito temor na palavra do Senhor e temor no nosso amor por Ele, em realmente sermos discípulos de Jesus e vivermos uma vida voltada para Ele, pois foi isso que Ele pediu a nós, né? Amar o Senhor Deus, né? Em primeiro lugar, depois amar o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus. Então, se eu vou amar o Senhor, eu vou amar a palavra dEle, eu vou amar os mandamentos dEle, vou amar aquilo que Ele tem pedido de mim. E é um lugar complicado de se colocar, porque a gente tem que se desfazer, né, de sonhos, de, às vezes, aquilo que a gente já conquistou, né, que eu já fiz uma faculdade, eu já estou nesse emprego, eu fui promovido. E, às vezes, o Senhor fala, eu tenho algo melhor, só confia. Você vai viver algo melhor. E, às vezes, a gente, né, eu me coloco nesse lugar porque eu tinha esse pensamento de olhar e falar, nossa, né, as pessoas que largam tudo, né, vão fazer missões, vão fazer viagem. Eu tenho uma irmã que é missionária, larga tudo. E é algo muito nítido, né, quando a pessoa tem esse chamado para ir para outro lugar, de não ter pertences. E é isso que o Senhor fala. Só que é para todos nós, sobre não ter pertences aqui na Terra. Independente se eu vou fazer uma viagem lá para o outro lado do mundo para pregar o Evangelho, ou se eu estou aqui em Maringá e vou pegar o Evangelho dentro do meu trabalho. É a mesma coisa. Eu tenho que também entregar tudo para o Senhor e viver o reino dEle. É o mesmo peso. Assim como a pessoa que vai largar tudo aqui, eu também tenho que largar os meus desejos. Lógico, né? É diferente eu largar uma casa do que eu largar um sonho, do que eu largar outra faculdade. Não vou fazer essa. Queria fazer essa, mas o Senhor não quer que eu faça essa. Orei, não senti que é essa, mas é o que eu queria. Mas é sobre isso, largar. E aí, eu quero também abrir com vocês, se a Ana quiser colocar, pode colocar. Em Lucas, do capítulo 14, do 25 ao 33. Que ele vai falar sobre as condições para ser um seguidor de Jesus. A Ana já colocou. Então, a gente começa aqui, né, do 26, perdão, Ana. No 26, ele começa falando assim: se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo.
E aí, pulando lá para o 33, ele fala assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Então, a tudo, né? Cada um aí vai ter a sua individualidade, né? Os seus pensamentos do que é tudo, né? Para mim, me colocando no lugar, tudo agora na minha vida é, né, a minha faculdade, o meu emprego, a minha família, os meus ministérios, né, a igreja que eu participo, entre outras coisas. E às vezes largar tudo. E eu não sei para onde, qual direção ir, mas eu tenho que olhar para o Senhor e confiar nele. Assim como Pedro. Jesus falou, né, pode vir. E se a gente manter os nossos olhos fixos em Jesus, independente se vai passar vento, se vai vir uma tempestade, se tem uma onda muito grande, eu estou com o Senhor e o Senhor garante a nossa segurança nele. O Senhor garante o nosso alimento, Ele garante prover, Ele garante dar um teto para nós, Ele garante tudo. Às vezes não está no tudo que eu imagino, né, ou que eu quero no momento, mas o Senhor sabe o que Ele tem para mim. Ele sabe, né, o sacrifício necessário para ser feito para viver algo maior diante dele. Então, quero nos colocar nesse lugar de reflexão, de nos rendermos ao Senhor. E se nós temos entregado a nossa vida ao Senhor, se nós temos rendido tudo a Ele, tudo. E aí cada um vai ter o seu tudo. E é importante a gente pensar, o que eu tenho entregado para o Senhor? O que eu tenho deixado tomar o lugar do Senhor na minha vida? O que eu tenho deixado de render aos pés do Senhor? O que eu tenho deixado de sacrificar? O que eu tenho deixado de viver? O que eu tenho deixado me impedir de viver inteiramente para Deus? Não só alguém que vai mesmo fazer missões e tem que largar tudo aqui, mas eu também. E é muito difícil, eu falo isso, né, e eu vou repetir, mas não difícil de pesar, de ruminação, de reclamação. Mas porque o Senhor já diz, né, a gente vai ter aflições, a gente vai encontrar dificuldades. Mas Ele deu o maior exemplo, né? O Senhor deu o maior exemplo de seguir, de viver uma vida voltada para o Pai. E a gente tem que seguir esse exemplo, né? Mas de verdade, de coração. Não perder o nosso temor pelo Senhor, perder aquela essência do primeiro amor, aquilo que o Senhor nos entregou lá no início. Né? Às vezes na trajetória, na caminhada, a rotina vem, as dificuldades vêm, né? O cansaço vem, muitas coisas, muitas responsabilidades. Tudo isso às vezes pode impedir. Às vezes a gente acha, né, que para viver uma vida para o Senhor eu tenho que ficar 2 horas orando. 3 horas lendo a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia inteira em um mês. Estou colocando coisas, né, muito... Nunca consegui ainda ler a Bíblia toda em um mês. Talvez um dia eu consiga, se eu tiver muito tempo. Mas, às vezes, até nisso, né? Então, teve um dia que eu orei assim, eu me cobro um pouco, né? Vou revelar um pouquinho aqui. Eu me cobro um pouquinho bastante. E até nesse sentido, né? E aí, quando eu me cobro, eu dou uma paralisada. Então, eu não consigo orar 1 hora. Muito difícil encontrar 1 hora do meu dia que eu estou livre. Minha mãe sabe. E é muito difícil. Mas e se eu estiver no ônibus, ou no caminho para o meu trabalho, ou no caminho para o estágio, ou no momento de intervalo, no momento que eu vou no banheiro? É os momentos que eu tenho. E eu vou. Um minutinho aqui eu vou no banheiro. E é lá, no banheiro. Estou lavando a mão e estou lá. Senhor, isso, aquilo. Me ajuda nisso. Perdoa nisso. Fiz uma cagadinha. E porque às vezes a gente não vai ter. E às vezes o nosso tudo pode ser o quê? Eu tenho 5 minutos para Deus. Que seja 5 minutos. Lógico, né? É importante a gente rever, né? Aquilo que a gente tem gastado no nosso tempo, né? Se nós temos colocado coisas que têm ocupado o lugar de Jesus, que a gente pode sacrificar, né? Se às vezes eu gosto de jogar, se eu gosto de mexer no celular, se eu gosto de série. Eu gosto muito de ver vídeos bobinhos que me deixam feliz. Mas aí, às vezes, tenho que deixar de assistir o vídeo bobinho, que me deixa feliz, porque o Senhor me deixa muito mais feliz e muito melhor viver o contentamento do Senhor para a minha vida. Então, às vezes, esse lugar de sacrificar é coisas bobas. Eu não preciso sacrificar uma casa, às vezes. O Senhor não está pedindo, entrega a sua casa aí
e vive aí por aí e vai orando. Não, ó. Sabe esses 10 minutos que você fica ali vendo stories da galera? Ou às vezes eu estou até assistindo alguma pregação. Não está errado em assistir uma pregação. Mas às vezes é os 10 minutos que eu tinha, e às vezes é os 10 minutos que o Senhor ia me visitar. Me ia fazer um gancho de mover na minha vida. E eu às vezes deixei passar. E é com um olhar muito dolorido, porque às vezes a gente tem deixado passar muitas coisas. Tem deixado passar muitos momentos de entrega para o Senhor. Muitos momentos que a gente podia ter rendido ao Senhor, muitos momentos que o Senhor podia ter dado uma resposta para nós, uma direção, e a gente acabou deixando passar. E é um lugar que a gente precisa analisar e olhar por que o Senhor deixou, né? Todo um manual. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, né? Ame a mim, ide pregar o evangelho. O Senhor deixou todo o manual para a gente. Está tudo aqui. A gente tem que voltar os nossos olhos com muito temor. É algo que o Senhor falou muito para mim, né? Sobre a gente se render, sobre a gente se entregar, uma vida de devoção a Ele, mas com muito temor. Porque às vezes a gente perde esse temor no meio do caminho, né? No meio da rotina, no meio da correria. Eu vou deixando passar. E às vezes eu tô vindo na igreja, eu tô dizimando, eu tô lendo, eu tô orando, mas ainda assim eu tô deixando passar, porque eu não tô realmente devota, realmente rendida aos pés de Jesus. E Ele, né, vou colocar aqui, né, só quer que a gente se renda aos pés dele e viva uma vida voltada para Ele, né, para a glória dele. E, de novo, né, retomando, às vezes essa vida voltada para Ele, para a glória dele, às vezes a gente não vai saber para onde a gente vai, mas a gente vai estar com Jesus. E eu acho que, né, com certeza, isso basta. O simples fato da gente ter a certeza de que Jesus nos sustenta e encaminha os nossos dias, é o dono da nossa vida, né? Assim como a gente declara quando a gente aceita Ele, né, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele tem, né, o melhor plano, as melhores condições, as melhores coisas para nós. E aí basta a gente confiar mesmo. E uma vida de confiança não é algo que a gente se conquista, né, do dia para a noite. É algo que a gente tem que batalhar, né? Igual eu falei, né, eu não estou aqui com o coração 100%, né, trabalhado. Não, eu estou sendo trabalhada. Até quando eu cheguei, quando eu passei, eu cheguei e tinha preparado algo muito bonitinho para me acompanhar no meu tablet. O tablet não quis ligar, eu deixei carregando, tenho certeza absoluta. Mas não carregou. E eu falei, eita, Jesus, e agora? Lembrar de cabeça. Peguei o lápis, anotei rapidinho no caderno. E às vezes é um lugar que eu poderia ter, nossa, isso também não dá certo, né? Meu Deus, deixei carregando, não foi. Já vai no lugar da reclamação. E quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor e vive uma vida devota para Ele, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de como que a gente tem vivido essa vida. Né, se realmente é para o Senhor. Porque às vezes eu estou vindo aqui, eu estou cumprindo a minha escala, mas no caminho para cá, eu vim no carro. Nossa, deixei de ir naquele aniversário do meu amigo, né? Nossa. Eu estava agora num evento muito legal da minha melhor amiga, e veio aquele pequeno pensamento ali que o inimigo colocou. Nossa, podia ter falado para o Samuel deixar para a próxima Fire, né? Falei, opa, não. Aqui não. Sai, Satanás. Aqui não. Porque é isso, a gente tem que entender aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, nas nossas mãos aqui, ó. Você não orou? Você não pediu? Que você queria muito falar da minha palavra? Você queria muito? Então, você se integrou, você orou, você se dedicou, né? Não é porque eu mereço estar aqui, longe de mim, não mereço nada. Mas porque o Senhor tem algum propósito. O Senhor tem algo para falar no meu coração e ao coração de cada um aqui. E o Senhor, às vezes, está aqui com um prato cheio, um banquetão. E eu estou olhando o salgado ali, estou indo, e o Senhor está aqui. Oh, que banquete, minha filha. Olha para cá. Vive aqui. Ou às vezes Ele está mostrando aqui, ó, uma uva. Olha que uva gostosa, mas eu nem gosto de uva, Deus. Não me interessa. E aí, lá atrás, tem um banquete para mim, algo lindo. E às vezes eu só olhei para aquilo que às vezes não me interessava, ou não, ó, a pessoa me ofereceu algo melhor aqui.
isso aqui não. Nossa, mas nesse lugar eu vou receber menos, Deus. Não. Que isso, eu estou tão bem aqui, é meio puxado, é meio não sei o quê, é bom, convivo com as pessoas aqui. Nesse lugar eu não sei como que é. E lá na frente o Senhor tem algo muito melhor. E às vezes, né, a ansiedade às vezes faz isso com a gente, né? Da gente tentar prever algo que ainda nem aconteceu lá na frente, e aí eu já fico muito desesperado no agora, não vivo o que eu estou vivendo no automático, mas o Senhor tem algo melhor. E aí o nosso lugar de confiar no Senhor de coração e entregar tudo a Ele, né, até nossas preocupações, é isso. Ele não quer que a gente fale, nossa, Deus, que legal, olha, eu vou deixar porque eu não vou receber nada do que eu recebo, que da hora, uhul! Vou ter que deixar de comer um McDonald's, que eu gosto muito, que delícia. Não, né? Às vezes a gente vai estar um pouco, poxa, né, sacrifícios, né? A vida é assim, né? A vida adulta. Mas às vezes o Senhor é nesse lugar de, tudo bem, é difícil, é complicado, mas o Senhor continua com a gente. E é o que Ele ordenou para a gente fazer. E se a gente disse, né, que a gente entregou a nossa vida a Ele, falou que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, a gente tem que cumprir isso. E cumprir com muito temor no coração. E é nesse lugar de, às vezes, a gente não vai ter o tudo que a gente imagina, né? Eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou lá, eu vou fazer um jejum, um devocional, oração 3 horas. Quem sabe um dia, né? Mas, às vezes, não dá. Às vezes é ali, acordei um pouquinho mais cedo, meio atrasada, mas eu vou dar uma orada aqui, porque é uma vida de devoção. E é uma vida de devoção no simples, mas na questão humilde da coisa, né? Porque às vezes eu não vou ter para entregar mesmo o que eu quero grandão. Não vou ter, é impossível. E o Senhor sabe aquilo que é possível para nós e aquilo que a gente pode se sacrificar para Ele. E às vezes a gente não tem se sacrificado naquilo que a gente consegue. Ele pede para a gente ser discípulo dele, pede para a gente negar a nossa cruz, seguir a ele, negar a si mesmo, né? Deixar ali as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos sonhos de lado, mas olhar para o Senhor. E a gente tem que viver essa vida devota ao Senhor. A gente não está aqui por estar. Não é, eu nasci aqui, eu vou viver minha vida. A vida é minha. Não. A vida não é nossa. E falo isso com muito temor mesmo, de a nossa vida não é para nós. Nunca foi. Né? Tem uma música, né? Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Né? Uma vez, eu recebi um belo de um Hadouken do Senhor. Começo a falar assim. Porque, né? Faz isso aqui. E eu fiquei tipo assim, não sei, é Deus mesmo. Fiquei em dúvida, né? Fiquei com medo. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Não é sobre você. Se você não vai parar em você. Eu não fui lá conversar com aquela pessoa que o Senhor pediu para mim conversar. Aquela pessoa ali ficou desatendida? Talvez sim, mas o Senhor envia outro se eu não for. Não é sobre mim. E não é o Senhor que vai perder, é eu que vou perder de viver aquilo que o Senhor tem para mim. De viver, né, as recompensas do céu. E não para reviver as recompensas do céu, né, mas realmente ter tesouros lá, porque lá é meu lugar. Mas se eu quiser ir para lá, eu tenho que viver aqui, né, o reino de Deus. Tenho que viver através da minha vida o reino de Deus. Então, a nossa vida não é nossa. Quando o Senhor fala, né, negar a si mesmo, né, tome a sua cruz, não é um pedido, né? É para nós sermos discípulos, porque se eu entendo que Ele é meu Senhor, meu Salvador, eu entendo que a minha vida não foi à toa, que não é sobre mim e não vai ser sobre mim, é sobre o Senhor, né? E Ele é o dono da minha vida. Então, a vida é do Senhor. Então, aquilo que eu faço, como que eu faço, aonde que eu entro, de que forma que eu entro, é para o Senhor, não é para mim. E a gente tem que viver isso para Ele. Sobre devoção, né, nos rendermos e confiarmos mesmo. Porque por mais que é difícil, né, eu entender que às vezes eu não vou ter, né, um desejo que eu tenho, né, o sonho, a viagem, a casa, o carro, mas não é sobre mim. Eu posso ansiar, né? Eu posso me planejar, guardar dinheiro, me esforçar bastante, isso é importante.
mas não posso olhar só para isso. Só me esforçar bastante para me formar, né, ser psicóloga, trabalhar, né, no lugar dos meus sonhos, né, fazer concurso, ser uma pessoa concursada, vencer na vida. Depende. Que tipo de sucesso? Sucesso da terra ou sucesso do céu? Porque se eu for viver uma vida voltada para mim, é um sucesso na terra. Mas no céu não é sucesso. Querer viver a vida só para mim, né? Olhando para o meu umbigo, olhando para os meus desejos, para minhas vontades, para aquilo que eu queria. E não é, novamente, não é sobre nós. Não é a vida minha, né? A vida não é nossa. A vida é do Senhor e ela tem que ser entregue a Ele a cada dia, né? É uma rendição, uma devoção diária mesmo. Eu lembro até hoje de uma senhorinha que uma vez, né, muito tempo atrás, abordamos ela no Parque do Ingá e falamos: você quer ouvir, quer uma oração? Aí ela começou a conversar, né, da vida dela, né? Já era uma seguidora de Jesus. E aí eu lembro até hoje, assim, muito claro na minha mente. Lembro do rosto, da voz dela falando todo dia. É todo dia, Manu. Eu acordo todo dia. Eu falo: Senhor, o Senhor é o Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero viver para o Senhor, que a sua vontade se faça sobre a minha vida. E às vezes pode parecer uma oração boba, né? Ah, tá bom, o Senhor já sabe isso. O Senhor já sabe isso, mas eu preciso me lembrar disso. A gente está orando para a gente se lembrar do senhorio dele, daquilo que a gente quer entregar para ele, porque o Senhor realmente já sabe. Né? Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Eu que não sei. E aí é importante eu me relembrar, né? O simples fato de eu ir lá, né, reler aquele mesmo versículo, né, às vezes orar isso de novo, de todo dia, né? Todo dia eu tenho que me relembrar quem eu sou. Me relembrar que a minha vida não é para mim. Que minha vida tem que ser para o Senhor, porque ela é do Senhor. Eu não fui né, gerada aqui, né, não nasci aqui por nascer, né? Pode ter os pensamentos ali, né? Dentro até da faculdade, né? Escuta, eu fico assim na sala. Não é isso aí, não. Porque não é. Não, vim aqui, né? Do nada, Big Bang, pum, estourou, nasci. Não. Simples assim. Não. A nossa vida não é nossa. A gente não deve viver pra gente, pra mim. Porque o sucesso que a gente vai ter é aqui. Eu vou ser alguém de, né, sucesso, vou ser alguém conhecida, vou ser alguém famoso, vou ter esses bens, isso. Mas eu estou ajuntando aqui, né? Estou sendo só aqui. E não estou sendo para a eternidade. A gente entende que o Senhor vai voltar em breve, muito logo, para a gente viver uma vida com o Senhor lá. E eu quero viver essa vida com o Senhor lá. Mas se eu não estou vivendo aqui, como que eu vou viver lá se eu não vivi nem aqui? Então, essa devoção, ser seguidor de Jesus, negar a nós mesmos, né, para viver a Cristo, é nesse lugar. E aí, para além disso, né, eu tenho que entender da comissão, né, porque é importante que eu viva uma vida para o Senhor. E vivendo uma vida para o Senhor, né, é como a gente, com as meninas da coreografia, a gente usa muito uma analogia do copo, né? O que o seu copo está cheio? Ele está vazio? Como que você vai adorar o Senhor? Como que você vai ser, né, um início de adoração sendo que você está vazio? Você vai transbordar o quê? Né? Tanto para as pequenas, tanto para as grandonas. Então, o que a gente está transbordando? Nós temos sido seguidores mesmo do Senhor, com a vida devota a Ele, entendendo que a minha vida não é minha, que eu não vivo para mim, eu não posso viver para mim, que a minha vida tem que ser para Ele. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que ser, né, uma serva do Senhor. Né? Se eu vou estudar, eu tenho que estudar direito. Se eu vou trabalhar, eu trabalho direito. E assim por diante. Mas sempre voltado para o Senhor, entendendo o que o Senhor quer de mim e como que eu vou viver para Ele. Porque não é sobre mim e nunca vai ser sobre mim. E aí, lá em Não Precisa Bi, em Mateus 10, no versículo 8, né, ele está falando sobre quando escolheu os 12 apóstolos, né? Mas ele fala, né, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, e essa parte, né, que eu vou dar ênfase. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Então, quando
é muito... Eu lembro que uma vez o pastor Júnior fez alguma pregação e as coisas para mim são muito automáticas. Eu ligo muito na lógica. Então, é muito automático, só que não necessariamente que é automático a aplicação, né? Porque quem dera fosse, né? Seria muito bom. Tem que batalhar bastante, orar bastante, né? Sacrificar bastante. Mas é muito automático o quê? Eu recebi. Eu falo que eu entreguei minha vida ao Senhor, que eu vou viver a vida ao Senhor. Mas, tá, então quando eu vivo a vida para o Senhor, automaticamente, eu sou o quê? Uma pregadora do Evangelho de Deus. Não necessariamente que eu tenho que ir para as nações, mas é onde eu estiver. E aí, se eu sou, né? Porque fala, né? Vocês receberam de graça, então deem de graça. Então, eu vou entender que o quê? A nossa vida é para a glória dele. Somente para o Senhor. Nunca vai ser sobre nós. Nunca vai ser sobre nós. Sempre será sobre o Senhor. E nós não vivemos para nós, vivemos para o Senhor. E esse viver a Cristo é isso. É uma vida de devoção, de entrega, de batalha mesmo comigo, né? Igual a senhorinha falou, né? Todo dia eu tenho que ir lá e entregar minha vida para o Senhor. Por quê? Porque eu tenho que relembrar a mim mesma que a minha vida não é minha, que a minha vida é do Senhor. E é repetitivo mesmo, repetitivo, é uma repetição diária, né? E a repetição é importante. Quando a gente repete, para a gente realmente viver isso, para a gente realmente colocar em prática isso, para que não que seja automático ou deva ser automático, né? É muito cuidadoso esse lugar do automático, né? Porque às vezes a gente entende que o automático pode ser algo ruim, né? Que eu vou só ir. E não é só ir, é realmente viver, né? Viver os meus sonhos, viver os meus planejamentos, viver o meu trabalho, viver a minha alimentação, a forma como eu levo a minha vida, tudo para a glória e honra do Senhor. E tudo entendendo que esse é meu corpo terreno, o Senhor colocou eu assim aqui, me mandou nesse lugar para viver para Ele. Então, a forma como eu, né, me porto, a forma como eu falo, a forma como eu me visto, a forma como eu converso, né, a forma como eu vivo a vida, tem também que ser para Ele, né? Para além de eu estar aqui, vir à igreja, né, ir lá e falar, ai, ó, Jesus ama você, tá? É nóis. Não, né? Não é tão simples assim, né? Porque tem que ser doloroso mesmo, tem que ser difícil, porque eu tenho que morrer para quem eu sou, eu tenho que morrer e falar, Manu, não é sobre você, cara. Não é para você. Ah, você quer isso. Legal, nem tudo que você quer. Meu pai fala, nem tudo que você quer você vai ter. E é verdade, né? Nunca foi tão verdade, né? Porque eu tenho que querer Jesus. E aí, novamente, o automático que eu quero colocar aqui, que é automático o quê? Uma coisa tem que levar a outra. Então, se eu tenho falado, né, que eu tenho vivido uma vida para o Senhor, que eu sou seguidora de Jesus, então eu vou negar a mim mesma, vou me relembrar todo dia, vou orar, é difícil, eu sou pecador, eu peco, eu erro, eu tenho que ir lá pedir perdão para meus irmãos, para o Senhor. E tudo isso, repetir. Entrego, peço perdão e continuo. Só que não no automático de ser algo automático no sentido ruim, mas automático de uma coisa vai levar a outra, né? Eu lembro que tem alguns versículos, né, que eu não vou lembrar agora, né, igual o pastor Júnior fala, né, no livro tal, capítulo tal, versículo tal, vocês vão saber, que fala, né, que a gente essa questão da gente ser automático é nesse sentido, de eu vou viver isso para o Senhor. Então, a vontade do Senhor vai ser feita sobre a minha vida, e eu vou fazer planejamentos, é importante que eu faça planejamentos, mas espera aí. Por que às vezes pode parecer meio incongruente? Não, porque é automático. Se eu entregar a vida para o Senhor, é automático que eu vou querer buscar as coisas do Senhor. Tem que ser, né? É difícil, porque a gente está falando de carne, né? Na nossa humanidade, mas tem que ser, né? Eu tenho que moldar minha mente para ser. Então, eu vou entregar, eu vou fazer, a minha vida não é minha, é do Senhor, com muito temor mesmo no nosso coração, de sermos obedientes e obedecermos aquilo que o Senhor entregou para nós, que é viver uma vida devota para Ele. Então, tem que ser nesse automático, de eu tenho que fazer que seja automático. Então, se eu sou seguidora de Cristo, eu vou ser uma
boa pessoa. Eu vou ser fiel. Eu vou ser trabalhador. Eu vou ser dedicado. Eu não vou ser mentiroso. Então, tem que ser automático nesse sentido. Nós temos que nos colocar num lugar de muito temor, de que, né, a gente vê muitos, né, não gosto de ver, né? Então, fala, a gente vê, mas eu não vejo. Me contam, que eu não gosto de ver. Fofoca, ai, os cristãos isso, por que cristão é caloteiro, por que não sei o quê. E que chato. Dói, quando eu falo isso, dói aqui dentro. Né? E eu me coloco nesse lugar porque, às vezes, eu não passei a perna em alguém, né, me empresta R$ 5.000, eu nunca mais saí, fui para outra cidade. Rael me olhou diferente, que isso. Mas é tipo assim, eu falei que eu te pagava amanhã e não te paguei mais amanhã. Era R$ 2, Manu. R$ 2? Ué, não sei. R$ 2 é importante. Mas é num lugar de coisa simples mesmo, né? Não precisa ser algo extraordinário, meu Deus, bafafá, não sei o quê. Não, é no simples mesmo, né? E no automático de eu tenho que ter minha vida voltada ao Senhor, eu tenho que ser esse seguidor do Senhor, de entregar. E eu estou sendo visto, né? É no automático de vocês receberam de graça e de graça tem que dar. Então, meu copo está sendo visto. Eu estou transbordando alguma coisa. Ou nada, né? Está vazio, não tem nada de bom. E, realmente, Paulo fala, né? Nada que tem em mim bom é meu, é do Senhor. E tudo que está ruim é eu mesmo. E é verdade. Mas, realmente, é nesse automático de não tem nada bom, a minha vida não é para mim, é para o Senhor. Então, eu tenho que fazer esse automático viver para Ele. Me entregar para Ele. Não fazer parte desse grupo de cristão é isso, cristão é aquilo, né? Porque não é sobre quem nós somos, é sobre a imagem de Deus. E se Ele está sendo visto e pregado do Evangelho verdadeiro, né? O Salvador que veio para nos salvar, para a gente ter uma conexão real com o Pai e viver a vida com o Pai, né? Nós somos meros peregrinos aqui na Terra. E graças a Deus. Glória a Deus, que a gente somos meros peregrinos, né? Mas na minha caminhada aqui, só porque, né, eu não sou daqui, eu sou de lá, então, chegar lá, vou chegar lá. Assim não vai chegar, né? E a gente tem que, não no sentido de, eu quero ir nas ruas de ouro. Eu quero ir nas ruas de ouro, mas porque eu não quero ir para o inferno. Mas eu tenho que me colocar num lugar de temor, de eu preciso ter minha vida voltada para o Senhor, porque a vida é do Senhor. E tem que doer e fazer, assim, ser diferente mesmo. Para a gente ter isso, né? Quando o Senhor foi falando isso para mim, eu fui falando assim, ai, Deus, não quero dar nenhuma lapada, Senhor. Faz tanto tempo que eu não venho da palavra, e vem da palavra assim, né? Duro, doído, né? Mas tem que ser, né? Porque é uma vida de negar a nós mesmos e nos sacrificarmos para viver e glorificar a Cristo. E, assim, é mais isso, gente. Não sei nem quanto tempo deu, não marquei. Eu falei assim, eu vou olhar a hora para ver se eu não vou passar da hora, mas nem vi. E também foi meio incongruente, né? Porque eu orei e falei assim, Senhor, se eu fazer isso, eu vou me dispersar, né? E eu quero que o Senhor seja visto aqui e não seja sobre mim, porque não é sobre mim, voltando. E aí eu mandei uma música que tocou muito no meu coração. É uma música que a gente já conhece, né? Aí eu queria pedir liberdade para Samuel para tocar a música e a gente ter um momento com o Senhor mesmo, da gente refletir tudo isso, né? De integrar a vida para o Senhor, viver a vida para o Senhor, realmente sermos devotos a Deus e nos colocarmos nesse lugar de eu tenho que colocar no automático, de ser automático o quê? Automaticamente que eu vivo minha vida para Ele, as coisas têm que ser para Ele, porque é sobre Ele. Então, é uma canção, né, chama Rendido Estou, né, antiga. E eu quero que a gente tenha esse momento, né, com o Senhor mesmo, de colocar. Então, a gente pode fechar nossos olhos e entregar para o Senhor, porque Ele sabe aquilo que está no nosso coração, Ele sabe as nossas dúvidas, as nossas incertezas, nossas inseguranças, aquilo que a gente tem deixado de dar ao Senhor, aquilo que a gente tem deixado de sacrificar, e nos colocar nesse lugar de que a nossa vida é dele. Então, tira esse momento para o Senhor e volte a entregar, né? A gente falou aqui de lugares, né? Todo mundo aqui já é da casa do Senhor,
né? Temos uma vida para o Senhor, mas às vezes a gente deixa no automático e deixa de realmente estar vivendo tudo para o Senhor. Deixa de entregar tudo para o Senhor e viver a vida para Ele. Então, que a gente venha pedir para o Senhor colocar isso de novo no nosso coração, de voltarmos, né? Então, escuta essa canção agora e tenha um momento com o Senhor. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Senhor, alguém disse, Pai, que o lugar mais alto que nós podemos estar é de joelhos diante da Tua presença, Pai, reconhecendo quem Tu és, Senhor. E nessa noite foi, ó Deus, falado muito, isso não é sobre nós, é sobre o Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque mesmo com as nossas falhas e imperfeições e pecados, o Senhor nos amou acima de tudo, o Senhor nos escolheu, nos chamou para um lindo propósito nesta vida, como foi pregado também. Ó Deus, e cada um que agora está diante da Tua presença, ó Pai, se rendendo ao Senhor com sinceridade. Deus, receba agora, Jesus. Pai, ó Deus Santo, mas cada um agora está diante do Senhor, está, ó Deus, falando contigo, e Tu és o Deus que ouve todos, Pai, Tu és o Deus que ouve a cada um individualmente, Senhor, que lindo isso, ó Deus, e eu te peço para que o Senhor receba de fato a vida, receba, ó Pai, aquilo que eles estão entregando ao Senhor agora. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que sonda, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que sabe. Então nesta hora cada um, ó Pai, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor, vai agindo, vai operando, vai, ó Deus, trazendo, ó Pai, revelações do alto que só Tu podes trazer, tirando a dúvida, tirando o medo, Jesus, ó Deus, para que verdadeiramente nós possamos ter essa certeza, que nós nos rendermos ao Senhor é a melhor opção da nossa vida. Mesmo que o Senhor permita situações, ó Pai, difíceis, ó Deus, para nós passarmos, mas nós entendemos que, ó Deus, aos Teus braços de amor é o melhor lugar que nós podemos estar. Ó Deus, e que o Senhor nunca perde o controle de nada, Pai. Mesmo que a gente pense que sim, mesmo que as coisas digam que sim, mas o Senhor nunca perdeu e nunca perderá o controle das nossas vidas, o controle das situações, ó Pai. Meu Deus, agora, Pai, receba, Jesus, e traga paz, traga, Senhor Deus, discernimento, traga aquilo que só Tu podes, ó Deus, dar a cada um de nós. Se há, Senhor amado, perturbação na mente, Deus, nesta hora tira, Jesus. Se há dúvida, se há medo, Senhor, traga agora aquilo que só Tu podes trazer a cada um de nós, na mente, na alma, no coração, no corpo também. Meu Deus amado, traga força, Espírito Santo de Deus. Meu Deus amado, coloque em nós o Teu Espírito Santo, coloque em nós a Tua presença, e como foi pregado nesta noite, Senhor, ó Deus, quando nós nos rendermos ao Senhor, ó Papai,
Oh Senhor Deus, que, ó Pai, que nós possamos experimentar, ó Deus, coisas extraordinárias em Ti, Jesus. Nesta hora, Pai, toma cada um em Tuas mãos, em Teus braços, Senhor, receba, Pai, receba a vida, e faça, Senhor, cumprir a Tua vontade em cada um de nós. O Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que sonda. Então nesta hora, Papai amado, venha sobre cada um de nós, venha sobre cada um de nós. Espírito Santo, nós estamos nesta noite, ó Deus, afirmando que nós dependemos de Ti, que sem o Senhor nós não somos nada. E como foi pregado também nesta noite, Pai, Deus, estamos dispostos a nós abrirmos mão daquilo que nós queremos, para que a Tua vontade seja feita em nós, Senhor. Oh Deus amado, em nome de, ó Pai amado Cristo, ajuda-nos nisso, Pai. Ajuda-nos nisso, Senhor, e como a tua filha disse, ó Pai, aqui, que ela, ó Deus, queria falar, ó Deus, aquilo que o Senhor queria, e nós, ó Pai, recebemos esta, ó Deus, palavra com muita alegria, com muito, ó Deus amado, temor também. Oh, Xerimicova, Lamanagbassubia, ser amado, nesta noite, Pai, estamos, ó Deus, nos rendendo ao Senhor. E se por acaso você de fato entendeu a palavra e quer entregar, render-se ao Senhor, coloque uma ou as duas mãos no seu coração agora, como uma atitude de rendição ao Senhor, dizendo: Senhor, estou me rendendo a Ti, Pai. Eu não estou relutando mais, Senhor, mas eu estou me rendendo ao Senhor, sem medo, sem reserva, para que a Tua vontade seja feita na minha vida, Senhor. Ó Deus, e cada um agora que está diante da Tua presença, ó Pai, ó Deus, neste ato diante de Ti, Jesus. Pai amado, toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Oh, Ramadagassubi. Ser amado, coloque certeza, Pai, na alma agora, Jesus. Coloque certeza na mente, Jesus. Oh, Xeria Lamanagassai. Meu Deus amado, que só, ó Deus, a Tua presença pode nos completar. Então complete agora com a Tua presença, Jesus. Darai, Xeria Lamanagassabra. Ser amado, coloque convicção em Ti, na Tua palavra, Senhor, porque Tu és um Deus fiel que zela pela Tua palavra, que vai cumprir, ó Deus. O próprio Cristo disse: passará o céu, a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então que nós possamos ter as Tuas palavras guardadas em nós, ó Pai, na nossa mente, no nosso íntimo, Senhor Jesus, para que verdadeiramente nós possamos fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, Senhor amado, traga certezas em Ti que só Tu podes dar a nós, para que verdadeiramente, Pai, os Teus planos, os Teus propósitos sejam realizados em nós e através de nós, ó Pai. Mas, ó Deus, o mais importante, Senhor, é nós conhecermos ao Senhor, é nós termos intimidade contigo, Jesus. Ó Deus, se tem aqui pessoas, ó Pai, que não conseguem isso, que não conseguem manter essa intimidade, como foi pregado também, essa vida de devoção ao Senhor diariamente, Jesus. Ajude agora, Pai, traga o Teu Espírito Santo, ó Deus, amado, convencendo, conforme a Tua palavra diz que Ele convence o homem, Pai, convença, Pai. Ó Deus, que não existe outra vida a não ser rendida aos Teus pés, Senhor. Ó Deus, e que verdadeiramente, Pai, aquela promessa bíblica aqui, ó Pai, Cristo disse que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta vai ser aberta, que isso possa acontecer
na medida em que nós buscarmos ao Senhor constantemente, todos os dias, ó Pai, que nós possamos, conforme a Tua palavra diz, viver em novidade de vida, cada dia um pouquinho mais, cada dia, ó Pai amado, nos aprofundando mais em Ti, na nossa intimidade contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas falhas, ó Deus, e que verdadeiramente, Pai, nós possamos, ó Deus, ter a certeza de que nós somos Teus discípulos, e que as pessoas, ao olharem para nós, que elas possam ver: puxa, ali tem um homem, tem uma mulher de Deus, ali tem alguém que segue a Cristo, e que elas possam ver Cristo em nós. Ó Deus, que nós Te pedimos, ó Deus, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.